Seguindo a dinâmica da gratidão, eu quero aqui convidá-los ao texto do Salmo de número 100, texto este que nos servirá como base para a pregação deste culto dominical, Salmo de número 100. Abra sua Bíblia, não feche após a leitura, acompanhe todo o enredo do Salmo de número 100, do verso de número 1 ao verso de número 5, palavra do Senhor ao coração da igreja. Assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor, no nome de Jesus, fale ao coração do teu povo, para a glória do teu nome e a edificação da tua igreja. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, porque a partir delas, ó Deus, nós podemos, não apenas por elas, mas por quem o Senhor é, celebrar o nome do Senhor. Que a tua palavra fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ao longo desta semana, em mais uma frase, em mais uma fala, domingo passado aqui abordei a fala da Dona Glória, do Deus que não se faz surdo e nem encolhe os braços, mas essa semana, mais uma frase marcou o coração do pastor em uma dinâmica na vida da igreja, e esta foi na sala de oração do Deus Proverá, às quartas-feiras, no qual, no momento de gratidão, para minha alegria, eu ouço nosso amado irmão Everton falando o seguinte: Senhor, nos conceda a alegria de vermos os teus feitos. Esta foi a oração do nosso amado irmão Everton. Senhor, conceda-nos a alegria de vermos os teus feitos. E eu confesso, Everton, que eu fui para casa muito impactado com a sua oração, porque de fato o povo de Deus, ele é marcado pelos feitos do Senhor, bem como a presença de Deus no meio do povo. Irmãos, é muito interessante que nós, assim, podemos analisar e ver que diante do Senhor, o Senhor tem nos dado grandes alegrias, o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescimento, o Senhor tem nos dado a oportunidade de olharmos para a vida não com lentes míopes, mas com uma lente holística, ou seja, contemplando todas as esferas da vida, todas as coisas. E, obviamente, quem não consegue compreender o Senhor de uma maneira holística, enxergando que o nosso Deus é o Deus que nos dá o trabalho, que nos dá a família, que nos dá a igreja, que nos dá a alegria da salvação, certamente, irmãos, está muito perdido ou cego diante de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E desta forma, o Salmo de hoje, o Salmo de número 100, ele é um convite ao nosso coração para a celebração. Tendo em vista o que, pastor? Obviamente, irmãos, quem Deus é e o que Ele faz na história do seu povo. O Salmo de número 100, ele é uma convocação do salmista ao povo, e não apenas ao povo, mas também a todas as terras, trazendo a imagem do Deus que é soberano, trazendo a imagem do Deus que é grandioso, trazendo a imagem do Deus criador e que sustenta a história do seu povo. E é por isso que eu fui embora na última quarta-feira, lembrando da oração do Everton: Senhor, nos conceda a alegria, porque se Deus é soberano, se Ele é o Criador, se Ele tem nos abençoado, de fato o resultado disso tudo é a alegria do povo do Senhor. E ali, irmãos, nós temos que de fato olhar para o Senhor e vermos o quanto o Senhor tem nos dado a alegria de vivermos para a sua glória. E assim o salmista, ele abre o salmo dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele está chamando o povo. Não apenas o povo de Israel, mas
todas as terras. E assim o contexto destaca a oportunidade, o dever de celebrar o Senhor com alegria, com conhecimento e com louvor. E é muito interessante porque hoje nós vivemos, irmãos, um tempo muito curioso, muito míope, do que significa louvar a Deus, celebrar a Deus. E muitos estão achando que louvar a Deus, celebrar a Deus é simplesmente colocar a estação da rádio ou abrir o YouTube ou até mesmo adicionar ali o seu aplicativo de música favorito e selecionar uma canção e louvar a Deus tão somente pela canção. E às vezes nós até encontramos alguns amigos de trabalho assim que num dia nublado, difícil, ele chega a você e fala assim: põe um louvor aí. A vida da pessoa não é um louvor em nada, mas ela precisa de um louvor, porque o louvor comunica alguma coisa de Deus para o coração dela. Irmãos, tenhamos hoje uma compreensão maior e melhor do que é louvar a Deus. E o salmista aqui, ele obviamente, ele fala do cântico, ele fala dos atos de louvores, dos hinos de louvor. Sobretudo, irmãos, o salmista ele vai falar sobre conhecimento. A chamada celebração, a chamada do povo de Deus é celebrando a Deus com racionalidade, com conhecimento, com profundidade a respeito do Senhor. E assim nós vivemos dias tão ausentes de reflexão, e aqui eu falo no sentido da vida, ou ainda, se existe alguma reflexão, eu percebo que muito está ligado à ideia material. As pessoas não estão refletindo a vida mais pelo fato de acordarem, de levantarem da cama, da alegria de vir ao culto público, de pertencer a uma sala de oração. Parece que é algo distante, está tão automático, que a gente não para perceber a grandiosidade de Deus em nos fazer dormir e acordar, levantar da cama, tomar um copo de água, lavar as nossas vestes, e que as pessoas agora só começam a pensar e a refletir num Deus que realiza sonhos, e aí sim, se eu alcanço algum sonho determinado, amém, louvores a Deus, glória a Deus, Deus é exaltado, Deus é soberano. Mas não, irmãos, o chamado do salmista ao nosso coração é um chamado para celebrar a Deus com significado, e não apenas pelas coisas que Deus faz, mas, sobretudo, por quem Deus é. E aqui o texto vai nos ensinar e nós vamos chegar a esse ponto. Então, assim, nós somos um povo que reflete a glória de Deus, um povo que deve conhecer o seu Deus, e assim, celebrar ao Senhor com alegria. E aqui, irmãos, independente de qualquer situação, e nós vamos ver isso ao longo do texto. Portanto, hoje eu quero chamar vocês ao seguinte tema: celebrem ao Senhor com alegria. Hoje é uma chamada ao coração. Meu amado irmão, eu quero te encorajar a sair daqui hoje com o coração animado, fervoroso no Senhor, independente da situação em que você esteja vivendo. Porque nós temos um Deus, esse Deus ele é grande e opera grandes coisas em nossa vida. E por isso nós temos que celebrar ao Senhor ao longo da nossa jornada cristã. Então, nós vamos aqui observar a estrutura do Salmo e também ter aqui a explicação do texto ao nosso coração. Então esse salmo, ele se divide em 2 blocos, irmãos. E o primeiro bloco nos fala de chamados à presença de Deus, do Deus soberano. Então aqui, a primeira ideia, meus amados irmãos, é entendermos que o ato de celebrar é o ato de celebrar o Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Aquele que tudo criou, que tudo formou, que tudo governa e que obviamente tem dirigido a história do seu povo. Crianças, vocês devem desenhar agora pessoas alegres com balões de festa em suas mãos, ok? Então vocês vão desenhar pessoas, umas ao lado das outras, com balões de festa, simbolizando a ideia de celebração, ok? Então vamos lá. Irmãos, o chamado de Deus para as nossas vidas compete também a ideia de celebrarmos ao Senhor. Então, nós temos que fazer isso, o texto nos fala, com júbilo, com alegria, com disposição de coração. E a ideia aqui não é apenas uma celebração pessoal do povo de Deus,
do tipo, eu vou cantar, eu vou celebrar, ou eu vou viver para mim mesmo e para a glória de Deus, aqui no sentido Mateus e Deus. Não. A ideia que o salmista nos traz é uma ideia universal. Então, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, aqui há uma impulsão da missão do povo de Deus. Nós somos chamados a celebrar, mas chamados a chamar outros. Nós somos chamados a convidar outras pessoas para estarem diante do Deus que é grandioso. Então, o salmista ele nos ensina isso no verso 1. No verso 2, nós aprendemos, irmãos, que além de celebrar, nós somos chamados também a servir ao Senhor. Então, observe, não é apenas a ideia, bota um louvor aí e Deus vai falar. Ou vamos cantar um louvor porque hoje é dia de festa. Não. Mas aqui o salmista fala para o povo o seguinte: sirvam ao Senhor com alegria. E mais, apresentem-se. Aqui, irmãos, vem mais uma ideia de que não é apenas de servir a Deus na praia, no lugar que eu quero, ou no lugar que eu acho agradável. Mas a apresentação no Antigo Testamento é uma ideia de ir ao local de prestação de culto. Então, apresentem-se diante dele, está falando, apresente-se diante do Senhor com a sua vida, com a sua família, com os seus bens, com os seus pertences, com tudo que Deus tem te dado. E observe também, meus amados irmãos, que o salmista ele não fala a circunstância. Ele coloca, apresentem-se diante do Senhor e ponto. Amados, o texto é profundo ao nos ensinar que nós, além de celebrarmos a Deus ao longo da vida, chamarmos outros, nós somos chamados também a servir ao Senhor com alegria e também apresentar o nosso coração diante de Deus com sinceridade e verdade de coração, irmãos. É muito mais profundo do que cantar um louvor. É muito mais profundo do que esperar o pregador especial. É muito mais profundo do que louvar a Deus selecionando temas na internet ali, procurando aquilo que você acha que é interessante para o momento. Irmãos, nós somos chamados, agora, por último, verso 3, a conhecer o Senhor. Observe o que o texto vai dizer, e eu convido a igreja à leitura na projeção. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele e dele somos. O texto nos fala, o salmista coloca para nós o seguinte, irmãos: sabei que o Senhor é Deus, o Deus que se revela na criação, o Deus que redime a história do seu povo, o Deus que tem sustentado a vida do seu povo ao longo da sua peregrinação. Ou seja, o fruto do nosso louvor é fruto do conhecimento que temos a respeito de Deus. Logo, se não temos o devido conhecimento de Deus, nós iremos adorar a Deus por questões erradas, por motivos errados. Mais do que isso, o texto nos fala, foi Ele quem nos fez e dele somos. E aqui é profundo, porque o salmista ele levanta algumas imagens. A primeira, do Deus criador e do Deus como um artesão, do Deus como olheiro, que pega o barro e vai modelando o barro. Foi Ele quem nos fez. E Ele vai criando a sua criatura, ali o seu objeto, o seu pertence, obviamente, o seu povo. E não apenas isso, e dele somos. Ele o cria para o manter, para sustentar, para dirigir, para prover. Observe, irmãos, que quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante de um Deus que cuida, de um Deus que cria, de um Deus que restaura, de um Deus que reforma, de um Deus que é Deus na história do seu povo. E como nós podemos ver isso? A continuidade do verso. Somos o seu povo e rebanho do seu. O salmista levanta outra imagem, a imagem do pastor. E aqui, meus irmãos, o pastor que alimenta, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O pastor que protege, o pastor que guia. Observe que a adoração do povo de Deus é uma adoração em movimento. Então, celebrar com júbilo ao Senhor é celebrar chamando outros, é celebrar servindo ao Senhor com alegria, é celebrar apresentando-se diante de Deus e, obviamente, sabendo
quem Deus é. Então, quais são os movimentos de um coração que adora ao Senhor? Alegria, missão e razão. Alegria, porque nós sabemos quem é o Senhor e celebramos com júbilo assim. Missão, porque somos chamados a convidar outros. E razão, irmãos, porque nós sabemos o motivo da nossa adoração. Amados, o que esta primeira sessão tem a nos ensinar? Eu quero aqui já deixar a aplicação ao coração da igreja. Meus irmãos, conhecer a Deus nos levará a adorá-lo pelos motivos corretos. Alegria, missão e razão devem acompanhar a nossa adoração. Meus amados irmãos, se nós não conhecermos a Deus por quem Ele é, o que Ele faz, certamente, irmãos, nós vamos adorar a Deus por motivos errados. Nós vamos projetar situações de louvor que não significam, que não apontam para um louvor verdadeiro diante do Senhor. Contudo, quando nós analisamos a ideia de conhecer a Deus, irmãos, isso só será verdade se conhecermos o Senhor verdadeiramente. E assim, nós observamos que o salmista, ele não condicionou e não nutriu a sua adoração por conquistas ou circunstâncias da vida, mas por tão somente conhecer a Deus. Domingo passado, eu falei, irmãos, da palavra de ânimo e incentivo que a minha esposa me deu ao falar, independente se é 1 ano ou 2 de recursos pastorais, vamos para o campo. E hoje, eu quero louvar a Deus, celebrar ao Senhor, porque quando eu cheguei na igreja, vê-los, irmãos, aqui, com alguns desafios estruturais, físicos, pessoais. Eu lembro que o conselho também, mais uma ilustração, falou assim: pastor, e aí? O que você está achando? E aí, irmãos, eu lembro que a vontade foi: irmãos, quero ir embora, quero sair correndo. Tem muito trabalho aqui. O negócio não está tão fácil, não. Mas eu me lembro que eu falei para os irmãos assim: irmãos, vamos ao trabalho. E o que motivou a minha frase, irmãos? Saber que o Senhor é Deus. Onde e quando? Olhando para trás. As coisas que Deus já havia feito na minha vida. As coisas que Deus já havia feito em outras igrejas. As coisas que Deus já havia feito em igrejas de irmãos presbiterianos ou de outras denominações que animam a nossa fé quando o assunto é conhecer a Deus verdadeiramente. E chamado a celebrar não é, irmãos, porque as circunstâncias estão legais ou favoráveis, mas é confiar que Deus é Deus da história do seu povo e ponto. E aqui nós aprendemos, diante desse texto, que a nossa adoração, ela está muito além, como eu disse, de cantar uma música, de colocar o coração ali diante de uma canção, mas é muito além disso, mas é reconhecer a grandiosidade de Deus diante de todos os contextos. E hoje, talvez pensemos, né? Legal, igreja reformada, uma transmissão agora bem compactada, bons instrumentos, banco lixado, com verniz, ar-condicionado. E aí talvez fale: não, agora nós temos motivos para louvar a Deus. Não, irmãos. Nós temos motivos para louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida. E isso deve fortalecer, nos levar à maturidade da fé. Portanto, aqui eu quero sim louvar a Deus por todos os seus atos bons. Eu quero louvar a Deus mesmo, porque hoje, vocês lembram, eu chegava aqui, eu ficava todo suado, e vinha o pano daqui, não resolvi, vinha água, mas hoje o pastor está aqui, o ar-condicionado, que coisa boa, né? Estou aqui com o terninho legal, bacana, não estou suando. É motivo de louvar a Deus, eu tenho certeza disso. Mas, irmãos, louvar a Deus também por situações difíceis em nossas vidas, porque nós temos visto o quanto Deus ele é bom e tem marcado a nossa história com a sua presença poderosa. Portanto, irmãos, fechando esse bloco aqui, adorar o Senhor não é algo vazio, sem sentido ou passageiro, mas é algo marcado pelo conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Grave bem isso. Adorar ao Senhor não é algo vazio, momentâneo ou sem sentido, mas é algo marcado pelo conhecimento que temos a respeito de Deus.
Se você não tiver o conhecimento a respeito de Deus, você não irá adorá-lo com, aqui, né, um grito triunfante. E a ideia de celebrem é a ideia de festa, de vitória, de brado de louvor. E se nós não temos o conhecimento de Deus, irmãos, nós não vamos adorar o Senhor com alegria no coração. Portanto, conheçam a Deus e celebrem ao Senhor com alegria. Caminhando, irmãos, segundo bloco aqui, nós podemos aprender que nós somos chamados à presença de Deus para render graças. Pois bem, se o Senhor é o nosso soberano, se Ele dirige e sustenta a nossa vida, nós agora rendemos graças porque nós sabemos quem é o Senhor e temos motivos para louvá-lo. E assim, meus amados irmãos, nós somos chamados agora a entender a resposta de vida do salmista. Ele olha para o Senhor e ele responde com alegria. E crianças, agora, vocês devem desenhar um vaso, ok? Um vaso de planta, bem bonito, e vocês devem desenhar um cajado do pastor. Um pastor de ovelhas, ok? Um cajado de pastor de ovelhas. Tipo aquele de Moisés que vocês estão aprendendo lá de manhã, ok? E outro. José, vocês já aprenderam, tá? Um cajado e um vaso de barro de planta. Vocês devem desenhar um vaso de barro. Muito bom. E qual é a ideia, irmãos, por trás dessas imagens? Uma vez que somos vasos nas mãos do Senhor, uma vez que somos ovelhas do pastoreio de Jesus Cristo, nós temos agora motivos para responder com gratidão e alegria à presença do Senhor. E como nós fazemos isso, pastor? O salmista aqui nos ensina no verso de número 4. O que nos diz o texto, igreja? Com hinos de louvor. E bendigam. Observe que há uma resposta, e esta resposta de vida ela não é uma resposta estática. Mas olha o que o texto nos fala. Entrem por suas portas com ações de graças. Observe que o salmista aqui, mais uma vez, ele está levantando a ideia da adoração no templo. Meus amados irmãos, se existe um local em que nós deveríamos reavaliar na nossa rotina é a adoração e as ações de graças no templo do Senhor. Amados, quando nós rendemos graças a Deus, nós rendemos isso em culto, lógico. Fazemos isso também com a nossa família, no ato de agradecer pelo pão de cada dia. Mas há uma dinâmica aqui em que o povo de Deus reunido, ele rende ações de graças diante do Senhor, e ele bendiz o nome, e é o que nós vamos ver agora, por meio de tudo o que Deus é na história do seu povo. Pastor, e o que Deus é na história do seu povo? Olha o verso 5. Porque o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração. Então, reconhecendo quem Deus é, eu tenho motivos para louvar. Eu tenho motivos para entrar no templo. Eu tenho motivos para me unir em adoração com os outros irmãos da família de Deus. Irmãos, observe que há um movimento de entrar pelas portas, render graças, hinos de louvor e, de fato, apresentar uma adoração ao Senhor. Observe que há um movimento de agradecer, louvar e exaltar o nome do Senhor, que revela fruto da gratidão. Toda vez que entrarmos por essas portas, independentemente das circunstâncias, lembremos, irmãos, que se aqui chegamos com riso ou com lágrimas, foi porque o Senhor quis. Eu não sei o que está marcando a sua vida hoje, riso ou lágrimas, certeza ou incertezas, mas o fato é, você é chamado para louvar a Deus por tudo o que Deus tem feito na sua vida. E como igreja, irmãos, nós temos motivos para celebrar a Deus e rendermos graças ao Senhor. E rendemos graças a Deus não apenas pelos feitos do Senhor, sobretudo o que nos diz o verso 5. O Senhor é bom. Irmãos, se não fosse a bondade de Deus em nossas vidas, ai de nós, irmãos.
O que seria do povo de Deus sem a bondade de Deus? E olha só como a bondade de Deus é manifestada na vida do seu povo. A bondade de Deus é manifestada porque a sua misericórdia... Queridos, de fato, misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é aquilo que eu mereço, mas eu não. Imagina todas aquelas vezes em que você, em casa, vivendo uma situação, você quis ali entrar numa luta com Deus. E aí você, naquele momento, bem Adão ali, bem revoltado, bem Caim, bem homem caído mesmo, pecador, você falou assim, então quer saber, Deus? Estou de mal com você. Eu não vou mais na igreja, eu não quero saber mais de nada. Eu faço, e o Senhor não me abençoa. É interessante, né? A visão do Criador e da criatura, e agora eu me coloco como Criador ao invés de criatura. E aí você briga com Deus, e você deixa Deus de lado. E é interessante, irmãos, porque na postura de pais com filhos, muitas das vezes eu me lembro, assim, várias correções dos meus pais, e ali meu pai falava uma situação, e eu brigava com ele, eu entrava numa luta com ele, e aí... Quando ele estava mais tranquilo, era só o castigo. Quando ele estava mais nervoso, era a vara. E aí, ele me repreendia. E eu não queria voltar para a presença do meu pai de jeito nenhum. Mas ao final, meu pai ia lá, esticava a mão. E ao invés de me bater de novo, ele me abraçava. Ele enxugava as minhas lágrimas. Isso é misericórdia. É quando nós merecemos mais uma correada. E Deus fala assim, você quer brigar comigo? Então tá bom, dorme aí, relaxa, respira, e amanhã Ele te faz acordar de novo, Ele te dá vida, Ele te dá o alimento. E aí você, duro de coração, fica brigado com Deus de novo. E aí Deus vai lá e renova a misericórdia. Irmãos, olhemos para a bondade de Deus em cuidar de nós. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, e mais, e de geração em geração, queridos, observem, Deus, além de ser misericordioso, Ele é fiel. Quantas vezes, irmãos, nós já pensamos, meu Deus, vou abandonar isso aqui, não quero mais. E aí brigamos com Deus, brigamos às vezes com a esposa conosco. Irmãos, e aí ficamos naquele, mas olha só, o Senhor, Ele vai renovando o seu ato de graça, amor, misericórdia, de geração em geração. E Deus vai esticando, e Deus vai renovando, e Deus vai fazendo florescer. E de fato, irmãos, quando nós entendemos quem Deus é, nós temos muitos mais motivos para adorá-lo pela sua bondade, por quem Ele é, do que até mesmo pelas coisas que Ele faz. Deus é grandioso demais. E entender a respeito de Deus, para mim, já é um ato de louvor, irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, falta um pouco de Deus na vida do pastor Mateus. E eu falo assim, como eu sou como Adão. Como nós carecemos, irmãos, de olhar para o Senhor e não para nós mesmos. E rendermos graças a Deus por todos os seus benefícios em prol do seu povo. Glória a Deus por isso. Irmãos, a bondade do Senhor nos ensina também algumas verdades. E a aplicação que eu quero deixar ao coração da igreja é: celebremos a Deus com alegria, reconhecendo a sua bondade por meio da misericórdia e fidelidade. Hoje é dia, queridos, de celebrarmos a Deus. Não pelas coisas que Ele faz apenas, mas por quem Ele é. Ao olharmos para o que Deus tem feito em nós, eu pergunto a você, irmão, como não celebrar, querido? Olha aí, irmãos. Olhe para suas vestes. Você casado, dá um cheirinho aí na esposa aí. Pode ir lá, Júlio, vai lá. Isso. Olha lá, ó, coisa linda, Deus abençoe. Olhe, irmãos, olhe para a sua vida. Como Deus tem abençoado a história do seu povo, irmãos. Como Deus tem nos dado a graça de viver com alegria, com prosperidade. E eu pergunto ainda mais, meus irmãos, como não servir ao nosso Deus? Como não se apresentar diante de Deus com cânticos, com hinos? Como não entrar pelas portas do templo e agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito?
Irmãos, dia a dia, Deus tem pintado a nossa história como um grande artista. Mas a grande questão, irmãos, é se nós entendemos a obra de Deus em nossa vida, nas nossas vidas e o que Ele tem feito para que sejamos uma grande e bela obra de arte. Meus amados, nós somos chamados a reconhecer o Senhor com alegria no coração, com conhecimento e gratidão, porque o nosso Deus, Ele continua sendo Deus em todas as nossas circunstâncias. E assim, meus irmãos, nós somos chamados também a celebrar a Deus na contramão do mundo. Não pela matéria apenas. Não, irmãos, por acharmos que somos o centro de todas as coisas, mas por entendermos que servimos a um Deus soberano e que tem governado a história do seu povo. Eu também faço a oração do Everton. Senhor, conceda-nos a alegria de vermos os teus feitos e, sobretudo, sabermos quem tu és sobre as nossas vidas. Amados, quando nós olhamos esse texto à luz do Evangelho, nós temos ainda muito mais motivos para celebrar ao Senhor. Celebramos a Deus, irmãos, a partir do Evangelho, porque Jesus é o nosso Salvador. Celebramos a Deus por meio do Evangelho, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Redentor, e Ele tem cuidado de nós. Celebramos a Deus por meio do Evangelho, porque Jesus batalhou, irmãos, entrou numa guerra em que nós não teríamos capacidade de entrar, batalhar e vencer. Celebramos a Jesus por meio do Evangelho, porque Ele venceu a morte, coisa que nós não teríamos capacidade de fazer. Celebramos Jesus por meio do Evangelho, porque como supremo pastor do seu povo, Ele tem cuidado de nós e tem nos alimentado com toda sorte de bênção, irmãos. Esse texto, ele é um convite para celebrarmos a Deus, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo, e todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Então, meus queridos, aqui há um convite para nós, diante do Evangelho. Quando nós olhamos para a salvação de Jesus, tudo o que Ele é para o seu povo, há motivos ou não há motivos para louvarmos a Deus? Há muitos motivos para louvarmos ao Senhor. Concluindo, irmãos, o sermão, nada é mais precioso e constante do que a obra de Deus em nossas vidas. Por isso, nós somos chamados a celebrar a Deus com alegria. E nesta semana, meu amado irmão, que a sua vida seja um ato de louvor. Seja por uma canção, sobretudo, pelo seu conhecimento e o seu modelo de vida, as suas práticas de vida. Que Deus, ao longo dessa semana, te dê a alegria de celebrar ao Senhor com ações de graças. Querendo Deus, do próximo domingo, você entre pelos átrios do Senhor, agradecendo e rendendo graças com a comunidade do Senhor aqui reunida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. E termino esse sermão orando: Senhor, conceda-nos a alegria de vermos os teus feitos até o dia do retorno de Jesus. Deus nos abençoe, irmãos.